me ouve. Bom dia. Todo mundo dormiu no celular. Bom dia. Bom dia, Darlan. Uma luz no fim do túnel. Uhul. Cadê o pessoal? Dá mó nervoso, porque parece que eu tô falando, assim, dá a impressão que eu tô falando sozinho. Aí se vocês não respondem, bate mó desespero, assim, será que deu ruim no computador? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu tenho que desconectar, conectar de novo? Enfim. A Mariana não ter falado ainda é um milagre. Não é? Eu acho que aconteceu alguma coisa. Ela deve ter dormido, ou deve estar no banheiro, disfarçando. A Raquel, Uhum. ela falou que ela tá no trem. Bom dia, Júlia. Fala comigo, Júlia. Estou carente hoje. Olha lá, a Mariana saiu, tava no banheiro. Bom dia, professor. Tudo bem? Eu tô mais ou menos, acabei de acordar. Bom dia, então. Sei bem como é que é. Tava falando com o Dan aqui, eu fico bom dia, bom dia. Ninguém responde, dá um desespero, porque parece que a gente não tá tendo ninguém falando com a gente. Difícil. Raquel, você tá me ouvindo? Pelo menos dá um ok aqui no chat, um bom dia, alguma coisa. Vamos esperar, eu vou botar lá no grupo que a gente vai começar. O pessoal esquece. Aí já tem gente perguntando. Bia, óbvio, desesperada. Já começou a aula. Aí eu botei já que ela fica mais desesperada ainda, só para estimular. Ontem à noite foi engraçado. Na turma da noite, eu atendi 2 grupos antes de começar a aula. E aí eu não fechei a sala, deixei a sala aqui, só deixei no mudo e sem câmera e fui pegar uma água no banheiro antes de começar a aula. Aí, quando eu voltei, aí eu fui ver mensagem no WhatsApp e tinha um monte de gente. Professor, tá tudo bem? O que aconteceu? Tá tendo aula já? Tá mudo? Não tá aparecendo nada. O pessoal desesperou. Você desmaiou. Foi engraçado. Bom dia, Mayara. Também tá acordando agora? Raquel, você tá me ouvindo agora? Carol, bom dia. Ih, acho que Raquel não tá. Saiu? Enfim, vou esperar mais uns minutinhos para ver se mais gente conecta. Só para situar vocês, hoje a gente vai ter uma parte expositiva sobre posicionamento de marketing. Depois vocês têm um exercício para fazer em grupo. Aí depois a gente volta para vocês falarem sobre o exercício e vai ter o quiz. O quiz vai ficar disponível até 2 horas. 2 horas em ponto ele fecha. São 4 questões o quiz. Tcharam. Tem até pouco. Podia ter até mais quiz. Acho que quanto mais melhor. Fica mais. Tem menos peso cada questão, então o erro vale menos. A Mayara, para de graça. Mayara, por que você não tá falando comigo? Você só tá no chat. Se não é assim. Pois é, você não é assim. Professor, Bom dia. eu tô com a voz horrível, Tá todo mundo assim, não tem problema. com a voz rouca. Fica indo a show de noite, é isso que bom. Não, nada a ver, professor. Fica vendo Tô live de sertanejo universitário, 5 horas de live, aí
cansa. Nossa, não aguento mais essas lives, professor. Eu tô com raiva de live agora, eu tô com ódio. Toda vez que eu vou no YouTube é uma live diferente, é só live em alta. Ai, meu Deus do céu, não aguento mais. Ontem eu coloquei uma live aqui de um cara que eu nunca tinha ouvido falar. Aí tocava umas músicas meio forró, assim, meio nordestino. Nem sei o estilo, meio Alceu Valença, né? Só que é um cara novinho, tipo de sertanejo universitário, assim. Cara, mas o cara cantava tão mal que eu falei pra minha esposa, tira isso, pelo amor de Deus, porque não tá dando pra escutar. O cara cantava mal pra caralho, fazendo live, e deve ter uma legião de fãs. Mas é que Nossa, toda. depois da live da carroça que o cavalo foi embora, que não queria. Eu fiquei sabendo dessa história, mas eu não vi, não. O cavalo simplesmente foi embora, ele não queria participar da live. Foi muito engraçado, professor, muito Mas isso engraçado. era live de quê? De música De, sertaneja? de sertanejo, é. Aí De tinha um cavalo sertanejo. no meio da parada, era isso? O cara chegou, o cara, pra tirar uma onda, que chegar de cavalo, né? Aí chegou assim na frente da câmera, aí o cara começou, tipo, a querer falar e o cavalo continuou andando. Aí ficou aqui, aí ficou, bota no YouTube, deve ter algum vídeo assim que Caraca. virou meme. Ficou muito engraçado, muito engraçado. Cara, e a pessoa é filha da mãe, né? Porque ela deveria entender, se ela tem amor pelo bicho, que o bicho ali vai ficar estressadíssimo, né? Com barulho alto. Vai, é. Aí o pessoal comentando, o cavalo ficou puto, o cavalo não quer fazer live, não sei o quê. Realmente. Impressionante. Assim, Outro dia eu comecei a assistir um, acho que do Fernando Sorocaba. Não, Fernando Sorocaba. Acho que era Fernando Sorocaba. Aí o cara fazendo churrasco. Churrasco não, fazendo carreteiro no meio da live pra fazer propaganda. Aí, tipo, gente. nada a ver, assim. Aí, de repente, o cantor principal foi, deixa eu pegar meu cavalo. Aí ele foi lá, pegou o cavalo dele, aí trouxe o cavalo. Aí o cavalo começou a cagar a porra toda. Aí tirou o cavalo. Meu Cara, Deus, tipo assim, que tudo acontece, por que tudo que não acontece pode ser nessas uma live de 1 hora, concentrado, e acabou, cara? Pra que que tem que ser 5 horas, 3 horas? Não faz é sentido. muito tempo. Faz A live mais sentido. rápida que eu vi poucas lives. Eu só vi a live do Belo, do Diogo Nogueira, do Tiaguinho e um pouquinho da do Sorriso Maroto, que eu gosto pra caramba. Mas a live mais rápida que eu vi foi a do Diogo Nogueira. Ele tava muito apressado. Nossa, que raiva daquele homem. Eu querendo ver ele, vendo ele cozinhar, ele querendo ir embora, que era aniversário dele. Ele cozinha, canta, tudo ao mesmo tempo. Muito boa a Porra. live. A minha esposa gosta do Roupa Nova. Aí eu vi que ia ter uma live do Roupa Nova com o Daniel. Aí já tinha passado, eu botei pra gente assistir. Cara, a gente ficou assim 20 minutos assistindo e eles cantaram 3 músicas. O Daniel ficando falando, fazendo propaganda disso, de campanha disso, de aquilo. Cara, eu O falei, Belo puta que também. O pariu, Belo era muda. insuportável. Aí Deus me livre, porra. Tem 3 horas de live, mas vai tocar 10 músicas em 3 horas? Vai a merda. Não tem mais coisa Mas pra é isso fazer na mesmo. vida. É igual um show mesmo, porque no show eles também ficam assim, nessa enrolação, sabe? Pô, mas não Aí tanto. O show não demora tanto assim. é verdade. Eu Mas é juro. porque eles arrecadam doação, né? Pelo menos essa era a ideia, né? Não Mas eles sei se estão ganhando grana ali por trás, pô. Pois é, As aham. empresas patrocinando. Então, quanto mais o cara enrolar, se ele promete 3 horas de live para a empresa, vai ter que cumprir 3 horas de live, que a empresa está pagando, né? Sim, Enfim. com certeza. Pessoal, acho que a gente pode começar já. Já enrolamos uns minutinhos aqui. Compartilhar com vocês aqui o slide. Então, hoje a gente vai trabalhar com posicionamento, especificamente, mas aí para isso a gente precisa retornar um pouquinho e estudar só dar uma revisada no modelo STP.
Vocês lembram o que que era o modelo STP e para que ele servia? Me ajuda aí. O que que é o modelo STP? Alguém já começou a aplicar no projeto? Essa é a hora que vocês falam, tá? Ninguém lembra de modelo STP. Não lembro, professor. Que vergonha, Mayara. Eu tô sendo sincera, desculpa. Alguém lembra o que que é o modelo STP? Mayara, só você que está na aula, os outros estão dormindo. 4Ps desculpa, 4Ps é do mix de marketing. Outra ferramenta de marketing. 4Ps é diferente. Bem, vou continuar aqui para a gente revisar, senão vai dar tempo de fazer tudo. Então, o que que é o modelo STP? De acordo com Porter, né? A gente sempre tem que trazer ele, porque ele é o papa do marketing, então nada melhor do que trazer ele em alguns momentos. Então, Porter defende que todos os compradores devem ser agrupados em diferentes categorias, assim como os produtos, para melhor expressar suas distinções, suas diferenças. Desta forma, as análises elaboradas pelo marketing resultam de um afunilamento de conteúdos que nos permite chegar à principal estratégia de marketing, que é o modelo STP. Então, o que é o modelo STP? Ele está relacionado com, primeiro a gente faz, é um passo a passo, né? Primeiro a gente faz a segmentação, para depois a gente selecionar qual é o nosso target, para no final das contas a gente criar o posicionamento da empresa. Então, o S é de segmentação, T de target, P de posicionamento. Então, o que é a segmentação? Segmentação é uma forma de dividir os consumidores. Então, a gente tem um grupo de consumidores imenso, né, a sociedade como um todo, todos são consumidores, e a gente pode escolher formas diferentes de dividir essa sociedade. Então, a gente pode, por exemplo, fazer uma segmentação demográfica. O que é uma segmentação demográfica? É quando a gente divide por idade, por gênero, por escolaridade, por classe social. São aquelas classificações que a gente vê em pesquisas do IBGE, por exemplo, pesquisas de censo. São as informações sobre o perfil da pessoa sociodemográfico, digamos assim. A gente pode também fazer uma segmentação psicográfica. O que seria uma segmentação psicográfica? É uma segmentação que trabalha diferenças de personalidade, de estilo de vida, dos valores éticos, diferença entre gerações, entre fases de vida. Então é uma outra forma de dividir todos os consumidores. Temos também a segmentação comportamental. Aí aqui a gente trabalha já com os gostos pessoais, com a sensibilidade daquele consumidor ao preço, com a sensibilidade quanto à qualidade, com a forma de uso do produto, né? E temos também a segmentação geográfica, que aí a gente pode segmentar por estado, por zona, né? Zona norte, zona sul, se é litoral, se é interior, se é zona urbana, se é zona rural. Então são 4 diferentes formas de dividir os consumidores. Dúvidas quanto a isso? Lembram disso? Ou não? Beleza. Sim. Então, assim, é muito fácil, assim, demográfica e geográfica são as mais simples da gente diferenciar. Aonde que o bicho pega? Psicográfica e comportamental, né? Lembrando que psicográfica a gente tem mais a ver, a gente busca características que têm a ver com personalidade, com estilo de vida,
com as gerações, se é Baby Boomer, se é a geração X, se é a geração Y, fase da vida, se está relacionado aí a jovens, idosos, mulheres grávidas, pessoas que estão buscando o primeiro emprego, são fases da vida. Comportamental, ele analisa principalmente a relação que o consumidor tem com o produto ou serviço que você está oferecendo. Então, os gostos pessoais em relação ao produto que você vende, ao serviço que você vende, a sensibilidade ao preço, a sensibilidade à qualidade. Então, comportamental está muito ligado ao que você oferece. Psicográfica tem a ver com a personalidade da pessoa. Então, depois de a gente fazer essa segmentação, a gente vai para o target, ou targeting, né? Aí a gente vai escolher, aí é uma escolha, um grupo de pessoas com interesse em seu produto ou serviço. O que eu gosto de trazer para vocês aqui é que o targeting, a gente vai fazer uma combinação de segmentos. Então vamos supor, eu posso ter aqui um segmento... Ai, caramba. Calma aí. Posso ter diferentes segmentações. Quero mostrar uma ideia aqui. Eita, rapidinho, gente. Tô tentando desenhar nessa bagaça. Vamos ver se agora vai. Não. Acho que vai. Então, posso ter uma segmentação que divide a população por triângulos, por exemplo. Demográfica, eu trabalho com triângulos diferentes. Então, tem um triângulo pequeno, um triângulo grande, um triângulo invertido. É uma forma de segmentar. Outra forma de segmentar pode ser... Ai, gente, esse negócio... Podem ser círculos. A segmentação psicográfica, por exemplo. Pode ter uma segmentação por círculos. Outra possibilidade é pensar, sei lá, em quadrados. A gente pode segmentar de várias formas diferentes. E essas formas, elas não necessariamente vão ser separadinhas como aparece aqui, mas elas podem se cruzar, como eu estou mostrando aqui, né? Então, se ela pode se cruzar, o que é o targeting? O target é justamente a gente escolher qual desses pedacinhos a gente vai usar como público-alvo. Eu posso trabalhar, por exemplo, nesse pedacinho aqui, ó. Cadê? Vou pensar aqui, nesse pedacinho rosa aqui, ó. Se eu quero atuar com esse público-alvo, né? Público, deixa eu tentar escrever, público-alvo. Dificuldade. Tá, pronto. Se eu quero trabalhar com esse público-alvo aqui, eu estou utilizando quais segmentações? Eu estou usando a segmentação quadrada e a segmentação circular. Então, o target que eu estou escolhendo é justamente uma combinação entre os dois. É o ponto de união entre esses dois grupos. E aí você pode utilizar várias possibilidades. Não precisa ser 1, 2, 3 segmentos. Você pode, inclusive, pensar em alguma coisa que sejam os 4 tipos de segmentos diferentes. Né? Vamos supor, eu posso pegar um pedacinho pequenininho de uma divisão que usa 3 tipos de segmentos diferentes, 4 tipos, né? Então, o target é justamente essa seleção de que combinação entre as segmentações você está querendo atuar, tá? E aí cabe a gente distinguir target de persona. Lembra que a gente trabalhou com a buyer persona,
que era para vocês desenvolverem um personagem. Quando a gente pensa no targeting, é algo mais genérico, né? Apesar de você trabalhar com a determinação do seu público-alvo ali, você não trabalha com detalhes que a persona trabalha. Então a persona é mais específica, a persona tem mais detalhes a nível inclusive comportamental, de interesse, de sonhos, de formas de pensamento que o target não engloba, tá? Então, para fazer a persona, obviamente a gente precisa ter o target, né? Mas o target a gente pode fazer sem a persona necessariamente. Dúvidas por enquanto? Tranquilo? Então, vou seguir aqui. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompam, por favor. Então, olhando para o target, a gente tem um exemplo aqui, ó, jovens entre 18 e 27 anos que utilizam smartphones e tablets para resolver suas tarefas do dia a dia e que não gostam de esportes e se sentem solitários. Esse é o meu target, o meu público-alvo. Quais segmentações foram usadas? Me ajudem aí. A gente usou a segmentação demográfica? Eu acredito que seja comportamental. A gente só usou a comportamental? Eu acho que sim. Dan, o que você acha? Tem a demográfica também pela idade. Tem a demográfica por conta da idade, beleza. Então a parte da idade aqui, vamos criar uma legenda. Amarelo é demográfico. Então, demográfico aqui a gente usou nessa parte da idade. O que mais? Comportamental. Ó, geográfica a gente usou? Não. Não. A gente não fala de onde, né? Não falamos de onde. Então, geográfica a gente não usou. Comportamental. O que tem de comportamental aí? São pessoas que não gostam de esporte, se sentem solitárias. Que não gostam Essa coisa de esporte. de utilizar o smartphone e o tablet também pode ser solitárias. Utilizam smartphones e tablets. Então tudo é comportamental aqui? Ou tem coisa psicográfica? Tudo psicográfica. Talvez Professor, Diga. aí, Oi? o solitário, se sentir solitário, é psicográfico, não? Se sentir solitário é psicográfico? Quem concorda? Quem discorda? Eu tenho uma dúvida sobre a parte psicográfica. Qual a dúvida? Eu queria que você falasse de novo sobre psicográfica. A psicográfica está mais ligada à forma que a pessoa pensa e se sente. A comportamental está mais relacionada com como que a pessoa interage com o nosso produto ou serviço. Então tem parte psicográfica, a parte que eles se sentem solitários. Então, se sentem solitários, é psicográfica e não comportamental. Isso. Então, psicográfica. Eita. Psicográfica, verde, se sentem solitários. E aí a gente Eu acredito também que gostar de esporte é psicográfico. Isso. Gostar de esporte também é psicográfica. Né? Que está falando mais do que ele acredita, gosta, dos gostos pessoais dele, do que da forma que ele utiliza alguma coisa, né? Da forma que ele se relaciona com o nosso produto ou serviço. Então, aqui é um exemplo em que a gente usou 3 formas de segmentação diferentes e que não usamos a geográfica e temos nosso target.
se a gente fosse criar persona, a gente iria descrever um desses personagens aí, do lado, trazendo profissão, trazendo mais detalhes. Mas como aqui é só o target, a gente traz só uma frasezinha assim. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês daqui é que é importante que a gente faça a segmentação primeiro, para saber o que a gente vai fazer em relação ao nosso público-alvo. Um exercício que eu sugiro que vocês façam faz a segmentação, vê o que faz sentido, faz o público-alvo. Depois faz isso daqui que a gente fez. Percebe ali no público-alvo o que tem de cada uma das segmentações. Outra coisa, quando a gente fala jovens, a gente faltou a gente falar isso daqui, jovens. Jovem seria o quê? Comportamental, psicográfica, geográfica, demográfica. Demográfico. Demográfico. Mas lembra das fases de vida? Aqui a gente fica mais próximo É psicográfico. para a psicográfica do que efetivamente para... É porque são classificações diferentes, né? A fase de vida ela está relacionada à psicográfica, mas a idade está relacionada à demográfica. Não deixa de ser uma coisa conectada à outra, entendeu? Só que, como a gente fala jovens, a gente está falando com essa parte do momento de vida. Tá? Inclusive, eu estou estendendo jovens para 27 anos, por exemplo. Não sei nem se são considerados jovens. Mas, enfim. Ficou claro isso, gente? Como é que a gente vai usar a segmentação para criar o nosso público-alvo? Professor, Diga. professor, Diga, Bia. só me explica, por favor, aquela parte da demográfica, porque quando eu entrei isso eu já tinha falado. A internet tinha travado, eu precisei sair e voltar de novo. Só estou com uma dúvida nessa parte. O que é a demográfica? Demográfica ela está relacionada àquelas informações que a gente tem no censo. Então, a idade, o gênero, a classe social, a quantidade de salários. São essas perguntas classificadoras, né? Então, o demográfico está muito relacionado às respostas que a gente dá nas perguntas iniciais de um censo, por exemplo. Entendeu, Bia? Bia? Oi, professor, entendi sim. Tá. É porque está muito ruim a minha posição. Tá, não tem problema. Aí você pode colocar no chat também que eu abro aqui e vejo. Não tem problema não. Posso seguir, gente? Sim. Vou seguir então. Então, depois do targeting, né, depois de selecionar efetivamente qual é o nosso público-alvo, a gente vem pensar no posicionamento. Então, de acordo com Kotler, posicionamento é a ação que projeta a oferta e a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar diferenciado na mente do público-alvo. Em termos práticos, o posicionamento pode ser obtido a partir da fórmula segmentação mais diferenciação igual a posicionamento. Como que a gente... Deixa eu inverter a ordem aqui, que eu acho que vai fazer mais sentido. Só um minutinho, gente. Eu acho que a gente pode trabalhar com a diferenciação primeiro. Então, como que a gente vai perceber essa diferenciação? A gente vai trabalhar com pontos de paridade e com pontos de diferença. O que são os pontos de paridade? Os pontos de diferença, na verdade. São aqueles pontos que são associações
tidas pelos consumidores relativamente às qualidades e benefícios de uma determinada marca, pelas quais a avaliam positivamente e a distinguem de marcas da concorrência. Existem, portanto, 3 critérios que devem ser cumpridos para que os pontos de diferença se tornem desejáveis: relevância, a distintividade e a credibilidade. A relevância está relacionada ao ponto de diferença, que ele deve ser considerado pelos consumidores como relevante e importante. Distintividade. Os consumidores devem julgar facilmente a diferença como superior. Credibilidade. Os consumidores devem considerar o ponto de diferença plausível. Quando a gente fala de ponto de diferença, é perceber quais são as características da empresa que fazem com que ela se diferencie dos seus concorrentes. Então, as empresas conseguem satisfazer as suas promessas a este nível se os seguintes critérios forem cumpridos. Execuibilidade. A marca deve conseguir realmente criar o ponto de diferença. Não adianta dizer que tem e não conseguir colocar isso em prática. Comunicabilidade. A marca deve conseguir provar aos seus consumidores o porquê de afirmarem que dada associação é o ponto de diferença. E a sustentabilidade é a durabilidade da associação ao longo do tempo. Ela depende do compromisso interno da marca e das forças externas. Então, são alguns critérios aqui que vão ajudar a empresa a tirar proveito dos pontos de diferença que ela apresenta em relação aos seus concorrentes. O que seriam, então, os pontos de paridade? Os pontos de paridade são aqueles que são associações que não são necessariamente exclusivas à sua marca, pelo que são partilhadas com outras marcas. Então, são pontos, o ponto de diferença, né, o anterior, é o que diferencia uma marca da outra. O ponto de paridade é o que elas têm como se fosse, não características comuns, mas características possíveis de serem comuns. Isso significa o quê? São características dentro da empresa que podem existir nas outras, né? Não significa que porque a minha empresa faz uma coisa, a outra necessariamente precisa fazer. Mas se alguma outra concorrente faz, aquilo dali não é mais um ponto de diferença, mas sim um ponto de paridade. É o que deixa as empresas no mesmo nível, né? No mesmo patamar. O ponto de diferença é o que faz com que ela se destaque. Então aqui a gente tem pontos de paridade com a categoria, que eles dizem respeito às associações que os consumidores consideram condição necessária para que determinada marca pertença a determinada categoria de produto. Pensando, por exemplo, o que faz que uma marca de lâmina de barbear, por exemplo, seja considerada uma lâmina de barbear efetivamente. Ela precisa raspar, não pode machucar, enfim. Precisa ter um corpo plástico, na maioria das vezes, pelo menos uma lâmina. Então, tem algumas características que fazem com que ela seja considerada na mesma categoria que as outras. Então, esses pontos eles podem alterar-se ao longo do tempo devido a avanços tecnológicos, alterações jurídicas ou tendências do consumidor, ou seja, de acordo com o macroambiente. Pontos de paridade com a concorrência são as associações à marca que têm como objetivo anular os pontos de diferença dos concorrentes. Ou seja, aqui é o ponto que a gente quer ficar no mesmo nível dos nossos concorrentes. Aqui efetivamente ok, eu preciso. Uma coisa é se enquadrar na categoria, outra coisa é se igualar no nível do concorrente. E a diferenciação faz com que você se distingua disso tudo. Trouxe um exemplo aqui que eu encontrei na internet, mas para a gente ter uma base. Então, por exemplo, pensando aqui numa cantina de massas. Aí a pessoa aqui, depois tem até o link lá atrás, para depois vocês acessarem se quiserem. Como produto, ele trouxe aqui forma, características, desempenho, conformidade, estilo e design. Então, pensando na forma, como ponto de paridade, tem massas frescas prontas para ir direto ao forno.
Quais são os pontos de diferença? Calma aí, rapidinho. O ponto de paridade vai ser o quê, então? Massa fresca pronta para ir direto ao forno é o que todas as empresas todas as cantinas de massas vão oferecer para os seus clientes. Então, ali é um ponto que determina que ela fica no mesmo nível que as outras empresas concorrentes. O que seriam os pontos de diferença, então? Adicionar massas secas especiais, como massa negra, massa de fungo, tomate seco, massa integral, massa de linhaça, pimenta, ervas, vegetais. Então, ali é o ponto de diferença, ponto de diferenciação em relação à forma. Em relação às características, ponto de paridade, porções prontas com combinações pré-definidas e de massas, recheios e molhos. Né? Se a gente for pensar, isso daí se encaixa em qualquer empresa que venda massa. Se a gente for pensar espoleto, nas outras empresas genéricas dos concorrentes ao espoleto, ou em outras cantinas, já tem as porções, tudo porcionado direitinho, já tem as combinações. Então isso daí é o que faz com que ela seja considerada na categoria e como uma das concorrentes. E o que a diferencia? Permitir montagem de diferentes tipos de massa, com recheios elaborados, como passas, nozes e mel, bacalhau, lombinho, salmão defumado, e com molhos diferentes, como romanesca, pesto, putanesca, ou gorgonzola. Então, são alguns pontos que deixam ela no mesmo nível dos concorrentes, tem outros que fazem o diferencial. Aí, por exemplo, no desempenho, a gente não tem pontos de paridade, porque a análise, quando foi feita, não levou em consideração que o desempenho vai fazer tanta diferença, ou melhor, faz diferença para a empresa que está sendo analisada, mas não necessariamente é algo que é compartilhado por todas as pessoas daquele setor, todas as empresas daquele setor. E aí só tem os pontos de diferenciação, com embalagens prontas para ir direto ao forno com instruções de preparo. Ou seja, além de vender comida lá no restaurante, essa empresa também vende embalagens prontas para você levar para casa e esquentar em casa, né, para dar mais comodidade às pessoas. Então tem alguns pontos, tanto de paridade quanto de diferença. Aqui ele não associa apenas o produto, efetivamente, que são as massas, mas o serviço. Aí tem o serviço de pedido, o serviço de entrega, de instalações. Né? Por exemplo, as instalações, eu tenho ali como ponto de paridade a localização de fácil acesso. Já ponto de diferença, a gente tem estilo boutique, com agradável exposição dos produtos. Se a gente for olhar ali para a entrega, que está acima das instalações, tem ali ponto de paridade, sistema delivery e compra na loja, além da disponibilidade de estoque. Tem ponto de diferença? Não. Isso significa o quê? Que a entrega dela é a mesma que qualquer outra empresa de cantina de massas. Então a gente vê que nem todas as características que a gente vai analisar apresentam pontos de paridade e pontos de diferenças, né? Algumas apresentam só pontos de paridade, outras apresentam só pontos de diferença. Posso seguir? Alguma dúvida em relação a isso? A pontos de paridade e pontos de diferença? Tá, então vou seguir. Então tem alguns modelos de posicionamento para a gente pensar depois de estabelecer quais são os pontos de paridade e pontos de diferença. Então a gente tem primeiro o modelo de segmento único. Nessa abordagem de segmentação de mercado, a empresa seleciona um único segmento de mercado. Dessa forma, a empresa alcança uma forte posição de mercado no segmento onde possui maior experiência e conhecimento das necessidades dos consumidores. É uma forma dela se diferenciar ali, obtendo assim uma reputação especial. Então essa estratégia também é conhecida como marketing de nicho. Por meio dessa abordagem, a empresa pode conquistar altos rendimentos caso se torne líder de mercado. Então eu estou focando num segmento único de mercado e estou fazendo o meu melhor para aquele segmento.
né? Isso pode gerar uma forte posição de mercado, inclusive alcançando uma reputação diferenciada. Em contrapartida, os riscos também existem, pois pode surgir um concorrente com melhor opção de produtos ou serviços. Os riscos também envolvem mudanças no comportamento dos consumidores ou influências causadas por barreiras políticas, econômicas ou climáticas. Ou seja, o macroambiente pode afetar a segmentação de vocês. Exemplo aqui, a Red Bull no início ela lançou uma bebida energética para um grupo muito específico de pessoas com necessidades e objetivos claramente definidos. No início da marca, era muito voltada para pessoas que fazem esportes radicais. Esse é o início da empresa. E depois a gente tem uma percepção que ele foi expandindo isso. A gente hoje vê a marca atuando não apenas no segmento de esporte, mas um segmento mais amplo, inclusive dando asa para pessoas que estão no escritório, por exemplo, trabalhando. Outro modelo de segmentação é a especialização seletiva. Nesse caso, a empresa seleciona um certo número de segmentos de mercado com base em sua gama de produtos, em vez de concentrar apenas em um segmento de mercado. Ou seja, aqui a gente já tem vários segmentos selecionados. Todos esses segmentos devem gerar lucro para a empresa para serem incluídos na lista de segmentação do mercado-alvo. Existe um produto diferente para cada segmento de mercado. Mais de um segmento ajuda a empresa a diversificar os riscos envolvidos em apenas um segmento de mercado. Se houver uma perda súbita de participação de mercado em um dos segmentos, a empresa pode continuar com os outros e buscar estratégias para voltar a lucrar. Então, como exemplo, a gente tem a variedade de modelos fabricados e comercializados pela General Motors em diferentes países. Então, isso não só na General Motors, mas qualquer empresa de carro, pelo menos as mais comuns, né? Elas atingem diferentes segmentos de mercado. Embora ela venda carro, ela vai vender um carro para o público A, um carro para o público B, um carro para o público C. Se mudar de país, pode ser que essa classificação mude. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o Corolla é um carro luxo, praticamente, pelo preço dele. Se você for no mercado americano, Corolla é um carro normal, não é um carro que chega a ser luxuoso. É um carro de classe média, no máximo. Às vezes até mal visto pelas pessoas, pelos consumidores ali do mercado americano. Especialização de produto. A empresa produz e promove um produto apenas, em diversos segmentos de mercado. Ou concentra-se em uma categoria de produtos, que vende para vários segmentos de mercado. Aqui a empresa deve ter um alto nível de especialização para depender de apenas um produto. Então, um fabricante de piano que pode oferecer modelos para crianças, para músicos profissionais e também para amadores. Fritz Dobert, que fabrica e distribui diferentes tipos de piano e peças para piano. Então, o cara tem um produto, piano, só que para segmentos diferentes. Então, ele se especializa em produtos para oferecer esse produto para categorias diferentes de clientes. A gente tem também a especialização de mercado. Aqui a empresa se concentra em atender muitas necessidades de um grupo específico de consumidores. Então a empresa foca em apenas um segmento de mercado por meio de diferentes produtos. Todos os produtos são projetados para atender esse único grupo de clientes em particular. Então, por exemplo, quando o foco é em necessidades especiais de um determinado grupo, por exemplo, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, a empresa entrega um conjunto de produtos e serviços especialmente concebidos para lidar com as necessidades específicas que esse segmento tem. É o que a Johnson & Johnson faz. A gente percebe que tem fralda da Johnson & Johnson, tem aquela pomada tipo hipoglós da Johnson & Johnson, tem
lenço umedecido, tem shampoo, condicionador, sabonete da Johnson & Johnson para atingir, por exemplo, crianças recém-nascidos, bebês, né? Então, são muitas necessidades diferentes de um grupo específico de consumidores. Por fim, a gente tem a cobertura ampla de mercado. Nesse caso, a empresa visa atender todos os grupos de consumidores com todos os produtos que eles possam precisar. Então, somente empresas com grande capacidade de distribuição conseguem trabalhar essa estratégia, porque é complicadíssima. A L'Oréal atende diferentes segmentos de mercado com diferentes marcas. A marca Maybelline para o grande público, Biotherme para o mercado de luxo, Kerastase para os profissionais, La Roche-Posay da cosmética ativa. Outro exemplo é a Pepsi, que oferece também diversos produtos para segmentos diferentes. Dúvidas? Antes de ir para a próxima parte. Posso seguir? Então, só retomando aqui quais são os modelos. Segmento único, especialização seletiva, especialização de produto, especialização de mercado e cobertura ampla de mercado. Vou seguir então, galera, já que ninguém comentou nada, né? Estou partindo do pressuposto que não tem dúvidas. Então, vantagens de a gente ter um posicionamento bem definido. Primeiro, a fidelização dos clientes. Isso vai facilitar o nosso processo. Além disso, o controle da imagem da marca. A gente consegue perceber, a partir do posicionamento, como que a marca se diferencia dos seus concorrentes. Também tem o aumento na competitividade, porque como a gente faz o posicionamento comparando a outras marcas, a gente consegue entender aonde a gente está atuando e como que a gente consegue aumentar a nossa vantagem competitiva frente aos nossos concorrentes. Facilita também uma conexão maior com o nosso público-alvo e clareza nas decisões, decisões estratégicas. Porque quando a gente começa a ver onde a gente está se encaixando no mercado, frente aos nossos concorrentes, a gente consegue ter uma visão mais ampla do que pode mostrar aí de direcionamento nas próximas decisões da empresa. Por fim, a outra vantagem é diferenciar-se dos concorrentes. É a partir desse momento que a gente consegue conectar algumas coisas que a gente já fez. Então, existe uma ferramenta chamada mapa de posicionamento. O que é esse mapa de posicionamento? É uma representação das percepções dos consumidores em um mercado-alvo. Então, a gente tem... são dois eixos, vertical e horizontal, e aí cada um desses eixos tem dois vetores, um em cada ponta. Esses vetores eles devem ser escolhidos com base nos diferenciais mais valorizados pelos consumidores. E devemos utilizar características opostas nesses vetores. Então, por exemplo, aqui tem o mapa perceptivo, o mapa de posicionamento de refrigerantes. Tá? Então, o eixo vertical, a gente tem muita cafeína em cima e pouca cafeína embaixo. No eixo horizontal, pouco açúcar na esquerda e muito açúcar na direita. E aí a gente tem algumas marcas de refrigerantes americanas. Então a gente tem ali no quadrante superior direito, a gente tem a Pepsi e a Coca-Cola, uma do lado da outra. Aí tem a Pepsi Next, que é uma outra categoria de refrigerante ali bem no meio. Embaixo a gente tem refrigerantes como Fanta e Sprite, que tem muito açúcar, mas pouca cafeína. Então aqui, na verdade, esses eixos eles são delimitados de acordo com o seu público-alvo. O que seu público-alvo realmente valoriza naquela análise que você está fazendo.
aqui no Brasil, a gente não tem essa classificação de cafeína. Acho que a gente não se importa muito com a cafeína contida nos refrigerantes. A gente pode até pensar em açúcar, né? Ok, acho que a gente pode pensar nisso, mas acho que faz mais sentido a gente pensar no sabor, né? E no açúcar, por exemplo. Acho que isso faz com que a gente consiga até modificar todo esse cenário aí de acordo com a modificação desses vetores. Dúvidas? Tranquilo? Vamos seguir então. Beleza. Aqui a gente vai fazer um exercício agora. Quero que vocês me ajudem a encaixar essas marcas de chocolate no mapa de posicionamento. O que eu estou considerando aqui? Qualidade e preço. Então, qualidade alta, qualidade baixa, preço alto, preço baixo. Como é que a gente pode encaixar essas marcas aí? Vamos lá. Vocês estão vendo a apresentação aqui ainda, né? Acredito que sim. Sim, prof, sim. Beleza. Então me ajuda aqui. Vamos lá. Lindt. Onde a gente coloca Lindt? Qualidade alta e preço alto. Vou colocar aqui no meio por enquanto, para depois a gente perceber os detalhes. Arcor. Onde a gente coloca Arcor? Preço baixo. Qualidade baixa e preço Eu colocaria no meiozinho ali. Baixa. Para cá assim, Mari? Eu não acho que é ruim. Isso. Garoto. Tá ali no meiozinho, eu acho. No meio, junto com a Arcor? Por aí. Ou mais para cá? Aí no meio, prof. No ponto, no Bem meio no mesmo. meio. Milka. Qualidade, eu gosto muito. Eu acho que a qualidade já é um pouquinho mais alta Qualidade alta tem que ser mais E o- baixo. e o preço é mais baixo. Não é tão caro, não. Então, o Lindt eu boto para cima. Pra Isso. cá, por exemplo. E de repente, aqui a Milka eu colocaria aqui, ó. Professor, mas no caso, Tipo, a mas no qualidade caso é tão da alta Milka, quanto- como eu tô falando, se a qualidade ela é qualidade alta e o preço considerado mais baixo, como é que ela se encaixaria aí? Ela ficaria Então. entre Eu também acho que ela é um entre pouquinho mais dois, para né? baixo, a Milka. Eu também acho que é um pouquinho mais para baixo. A Milka. Porque o preço não é tão caro, É. professor. Não, gente, mas o aqui preço o não é preço tem caro. baixo, gente. Ó, Ah, tá. calma aí, vou mostrar para vocês. Aí não tô enxergando bem, não, Aqui, professor, ó. pelo celular. O preço. Não, A É gente porque tá coloca muito aqui, ó. pequeno, professor. Vou trazer aqui para vocês verem. Ó. Aqui que a gente está determinando o preço. Nessa linha amarela, Ah, tá, compreendi. tá? O preço está aqui embaixo. Ah, Aí- tá. Porque eu pensei que fosse conforme os quadrantes. Então, os Que tá quadrantes. qualidade, baixa, mas- alta, preço, Sim. entendeu? Mas aí esse quadrante, na verdade, é para a gente encaixar pensando nos vetores. Então, se a gente tem qualidade alta, ela tem a mesma qualidade que a Lindt ou tem uma qualidade inferior? Aí eu já acho que é inferior. Inferior. Inferior? Muito inferior? Pouco Tem que inferior? ser. Aqui, de repente... Pouco, porque é gostoso pra caramba. Pô, fazer de chocolate é esculacho. Pois é, difícil, né? Então, assim, será que faz sentido para vocês? O preço é Não sei que eu não alto. gosto. Ó, o que que a gente, olhando para aqui agora, o que que a gente enxerga? Que a Milka tem uma qualidade alta, mas não uma qualidade tão alta quanto a Lindt. Tem um preço mais alto do que a Garoto e que a Arcor, mas tem um preço inferior à Lindt. Tá, É isso que a gente está enxergando aqui, concordam? tá, sim. Então vamos lá, Lacta. Onde a gente coloca Lacta? Eu acho que também ali é entre a Arca e a Garota. Entre a Arcor e a Garoto. Então, de repente, aqui no meio. Se bem que eu gosto mais da Lacta do que da Garota, né? Eu também prefiro a Lacta Garoto.
Mas vamos lá. Então a lacta tá ali no meio. Ou tá junto, é igual. Alguém Eu acho que quer tá igual? igual. Acaba ficando igual. Vou botar junto aqui. Cacau Show. Qualidade alta. Aí, qualidade Qualidade alta e preço alto. e preço. Ah, não acho tão caro assim, não, gente. Então tá junto Mas com é a mais, Reddit. mais alto que a Milka, Eu por acho exemplo. que ela fica abaixo dessa outra. Fica abaixo da Milka. Não, acho que ainda tá no. Eu acho que Não, tá professor, entre deixa eu a falar. Milk e a outra. Acha que tá entre a Milka e a Ah, outra. Em relação Sim, a aí no preço ou meinho. qualidade? Não, qualidade. Qualidade A tá Milka entre. eu acho inferior a Cacau Show. É? Então tá aqui assim. Eu acho. não tem nem comparação. Que é maravilhoso, mas mesmo assim, né? Bia, concorda? Dan. Concordo. Então É isso Cacau aí, Show Bruno. não é tão caro. Show Cacau não é tão Show. caro, eu também acho. Então, se Cacau Show não é tão caro, ela precisa ir mais para a esquerda. Porque aí a gente tem que olhar o eixo de baixo, que é preço. Então ela tem preço mais baixo do que a. Ó, preço alto. Não, Ela tem um mas preço quando mais ela não é baixo. mais barata que a Não, Milka, não. professor. Não? Não, a Milka é mais barata do que a Cacau Show. É? Então, Isso. Então deixa aqui, ó. Acho que eu colocaria a Milka quase na linhazinha e a Cacau Show um pouquinho mais pra trás. A Milka aqui, assim, mais ou menos? Isso. E a Cacau Show um pouquinho mais ali pro rabo da vaca. Tá. Assim, mais ou menos? Acho que é aí. Trazer o Ah, Lindt vai. pra cá. Pronto. Subir mais pro lado. Hershey's. Acho que é ruim, mas eu compro do mesmo jeito. Aonde que a gente encaixa Hershey's? Eu gosto dessa marca. Eu gostava quando eles fabricavam aqueles pinguzinhos de chocolate. Para fabricar. Aí, onde a gente Pra quem encaixa? comeu bolinha de futebol, eu comi muita bolinha de futebol, então acho que tá suave. Eu gostei Prof, dos põe. dois. Eu gosto de qualquer um, gente. Põe, eu acho que qualidade aí, acho que tá na minha média, assim. E Qualidade. o preço é baixo, que é Ele barato. baixa. Então aqui assim, Não, Eu acho que a qualidade dele é Arco é baixa. melhor. a Arco é melhor que a Hershey's? Claro! Então, assim, tá bom? Qualidade Não. baixa, mas o preço. Acho que ficou bonito. Acho que ficou bonito. Bia, concorda, Dan? Eu não acho não, professor. É questão de gosto, né? Então, me diz aí. O que você acha, Bia? Eu acho que a essa é melhor do que a Arco. Eu, pelo menos, é o meu ponto de vista. Mais Que alguém isso? concorda? A tortuguita. Então, vou subir um pouquinho para ficar mais parecido. Jesus. Melhorou? Assim elas estão mais próximas em Tá qualidade. ótimo, assim. Senão, Isso. a Eu Hershey's acho, na verdade, eu acho que elas duas estão igualadas. são igualadas. Assim. Então aqui, Bruna, tortuguita é melhor do que batom. aí olha só, o que a gente interpreta aqui? A Arco e a Hershey's têm a mesma qualidade, mas a Hershey's tem um preço mais alto que a Arco. Aham, sim. Brasil Cacau. É ruim pra caramba, mas dá pra comer também. Então qualidade é baixa. Pra cá? Comparada a Cacau Show, aí, professor, Aqui, achou, né? será? Acho Pode que é ser. aí. Que tem uma qualidade mais alta do que Garoto e Lacta, mas tem uma qualidade inferior a Milka, Cacau Show. Sim, Mas o preço é mais alto e não chega a ser. Acho que de repente até mais pra cá, porque o preço dele é mais baixo do que a Milka, ou não? O equivalente. As trufas tem gosto de gordura. Desce mais um pouquinho assim, ó. Mariana, aí, eu vou te qualidade. falar.
eu fosse você, viraria degustadora. Tu sabe que tem todos os gostos dos chocolates. Bia, eu sou chocolatra. Tudo que é chocolate eu como, garota. Só não como chocolate com coco. De resto, eu como Eu também todos os chocolates. chocolate, mas assim não. Para mim, o meu mapa é diferente de vocês. Que Mas, professor? cada um tem uma percepção diferente. Por isso que é É o importante gosto, fazer em foi o que eu grupo. falei. É gosto, Professor, de todas as qualidade. marcas aí, qual é que você mais gosta? Qual que é o mais. Eu acho que a Lindt é melhor, né? Mas não dá para comprar Lindt toda hora, né? Uma vez por ano e olhe lá. Aí eu nunca usei, nunca utilizei. O meu Eu já poder ganhei só. aquisitivo não deixou. Ai, gente, Lindt é tudo. Ô, Bia, Eu só ganhei mesmo, porque comprar eu não tenho dinheiro pra isso não. a Lindt, às vezes elas dão Nem umas eu. trufinhas para você. Vale a pena você dar uma olhada. Sempre passa na frente da Aonde loja. tem, professor? Pra No mim lá Norte Shopping. Norte Shopping tem. Nova As América. bolinhas de chocolate. Professor, eu não gosto de shopping, então vou ter que dar uma volta só para comer isso aí, porque eu não sou fã de shopping. Ai, Bia, vai que vale a pena, um dia só. Muito bom. Copenhague, onde a gente coloca a Copenhague aí nessa história? Acima da Cacau Show, na minha opinião. Acima da Cacau Show. Na minha também. Sim. E abaixo da É, linha. Então, mas aí vamos lá. Em relação à qualidade, concordo com a gente. ela é melhor ou pior do que a Cacau Show? Eu acho que é melhor. Melhor. Seja Acho que é Eu melhor. vou diminuir um pouquinho essas daqui pra gente colocar. Então, em relação à qualidade, ela é melhor que a É Cacau melhor do Show. que Ela é melhor ou pior na qualidade frente à Lindt? Pior? Então ela está abaixo da Lindt e acima da Cacau Show, Isso aí. Isso. né? E em ela é relação abaixo ao da preço? Lindt. A Ela é mais carinha barata. também. Mas é mais barato do que a linha. Ela é cara. Mas aí mesmo. Ela é mais barata que a Cara, Lindt, mas mais cara que a Cacau Mas é Show. mais cara. Vou botar um pouquinho pro lado. Fez sentido? Deixa eu trazer Fez. pra frente. Na minha opinião, sim. Eita. Beleza? Beleza. Fechou? Então, o que que a gente percebe aqui? Que, na verdade, a gente está trabalhando com percepções de clientes, né? A gente não está dando... não é o posicionamento é dado a partir dessa percepção. E aí, por que que isso é importante? Esse mapa de posicionamento é importante? Porque a partir daqui você consegue ver, pô, eu tenho uma franquia da Cacau Show. Se eu enxergo a Cacau Show ali, eu tô entre a Milka e a Copenhagen. A Milka você consegue encontrar em algumas lojas americanas. Copenhagen já tem loja especializada. Eu posso, como Cacau Show, escolher a minha estratégia de expansão pensando em quero expandir para atacar mais, para roubar o market share, né, pedaços do market share da Milka ou da Copenhagen. Para onde eu quero me posicionar? Não, eu quero trabalhar mais, tentar vender meu produto em outras lojas, porque eu acho que isso vai fazer sentido para a gente aumentar o nosso público. Então, de repente, vai ser ali, vai utilizar uma estratégia de licenciamento, e aí algum restaurante pode fazer uma parceria com a Cacau Show para vender sobremesas com o chocolate da Cacau Show. Não, eu quero roubar um pedaço do market share da Copenhagen. Para isso, o que que eu preciso fazer? Preciso aumentar a qualidade do meu chocolate e não aumentar a exposição dele. Então, eu posso continuar com as minhas lojas, mas de repente reposicionar a marca para uma marca de mais luxo, digamos assim. Mas se for levar em consideração também o Cacau Show e a Copenhague. Exemplo, a Copenhague tem aquele lance de você sentar, tomar um cafezinho, a Cacau Show já tá fazendo isso. Uhum. Aliás, acho que já tem bastante tempo, então é meio que quase semelhante. Só a qualidade que é diferente. Sim, o preço também é diferente. Sim, é. Né? Então, mas aí eu posso pensar, eu quero brigar com a Copenhagen, eu posso brigar aumentando minha qualidade, mas isso vai consequentemente aumentar o meu preço. Será que eu tenho cacife para tomar essa decisão?
Então, essa análise ajuda a gente a entender como é que as empresas atuam ali no mercado. Diga, Mayara. Mayara? Acho, professor, que também tem uma questão de diferenciação também. Sim. Porque na questão dos produtos da Copenhagen, pelo fato de serem mais, né, aquela coisa mais gostosa, mais sofisticada, até mesmo pelo preço alto, mas eu acredito que se destaca pela diferenciação, a qualidade do produto, entendeu? Aham. Aí, nesse caso, se fosse o caso de fazer, tipo, uma parceria ou então um processo, sei lá, de. Não sei se encaixaria um formato B2B aí, tipo, nessa questão que o senhor falou de, se eu quiser fazer um produto com a Cacau Show, eu acredito que teriam que, tipo assim, daria um certo trabalhinho para Cacau Show ou para Copenhagen para eles chegarem, tipo, num denominador comum, sabe? Uhum. Eu acho que, na verdade, faz sentido o que você está dizendo, Mayara. É pensar que a Cacau Show talvez nunca consiga atingir o nível da Copenhagen. Não sei se vocês lembram, mas a Copenhagen ela oferece as sobremesas. Ela acompanha algumas sobremesas, por exemplo, do McDonald's. Algumas edições especiais tem lá o McFlurry com não sei o que da Copenhagen. Olha o tamanho da penetração disso, da capilaridade disso no Brasil, né? Então, assim, qualquer lugar que tenha McDonald's vai ter lá, sei lá, língua de gato do Copenhagen. Assim, o Cacau Show, por mais que ele tente usar a mesma estratégia, eu acho que ele não alcança tanto quanto o McDonald's alcança, né? Então, tem já um diferencial aí absurdo. E a Copenhagen saiu na frente e fez essa iniciativa que é fantástica. Só ajuda a aumentar a qualidade percebida dos produtos dela com a parceria com o McDonald's. O que mais, gente? Mais alguma dúvida? Podemos seguir? Vou seguir, Seguir. então. Tá. Pode seguir. Então, além do mapa de posicionamento, existe uma coisa chamada declaração de posicionamento. E aí é onde a gente apresenta com um pequeno texto os pontos de paridade e os pontos de diferença principais. Então, algumas bases para a gente determinar essa nossa declaração de posicionamento. Os atributos da marca ou do produto ou serviço que a gente está oferecendo, os benefícios para o nosso cliente, o preço e a qualidade, seu uso ou aplicação, trabalhar em cima do usuário do produto, como ele percebe aquele nosso produto ou serviço, trabalhar em cima da categoria do produto, mostrar a diferença entre os nossos concorrentes. Então, são algumas coisas que a gente pode levar em consideração ao determinar o posicionamento, né? Criar essa declaração. Então, vou trazer um exemplo aqui para vocês de declaração de posicionamento. Pão de Açúcar é o quê? Qual é o posicionamento dele? Supermercado de vizinhança, forte em produtos perecíveis, que oferece grande variedade de produtos, alta qualidade, a preços competitivos, além do excelente atendimento aos clientes. Então, essa é a declaração de posicionamento do Pão de Açúcar. Como que a gente percebe isso? Teve, em algum momento na história do Pão de Açúcar, houve essa mudança de logo, né? A logo de cima, ela é a logo atual, mas teve um momento que ela usou a logo de baixo, que é uma logo que tem um brilhozinho ali no meio. E aí o responsável pela marca, ele afirma que em 60 anos de história da marca, essa é a 6ª vez que mudamos a logomarca da rede Pão de Açúcar. Essa atitude mostra que nosso compromisso com as mudanças e tendências de comportamento e as adequações que temos que fazer ao longo dos anos para melhor atender e responder às mudanças e expectativas dos nossos consumidores. A nova logomarca traduz essa atitude de marca cuja vocação é inovação.
ou seja, a marca refletindo as tendências que o Pão de Açúcar observou em seus consumidores. E aí, de acordo com o grupo, essa logo com esse centro mais brilhante remete à transparência da companhia, ao frescor dos alimentos. As formas redondas são para conferir calor humano, parece que um está abraçando o outro, né? O traço contínuo foi inspirado na imagem do infinito. Você vê que tem ali um desenho de um infinito. Para algumas pessoas isso é maior viagem, né? Mas para o cara de design faz todo sentido. E a gente, crente, que era só uma homenagem ao Pão de Açúcar do Rio de Janeiro, né? Não sabia nem que tinha tanta coisa por trás de uma logo. Professor, eu não tô enxergando esse infinito aí, não. Aqui, ó, cadê? Deixa eu desenhar. Ó, a gente vem assim. Eita, calma aí que eu me perdi no desenho. Mas tem infinito aqui, ó. Ainda bem que o senhor é professor e não desenhista, Não né? é? Aqui, ó. Bem torto, né? Mas tem. Gente, pelo amor de Deus. Aí o infinito dá a ideia de continuidade, de progressão, de progresso, desenvolvimento, várias conotações aí. Então, trouxe aqui um modelo para facilitar para vocês de declaração de posicionamento para o nome do mercado-alvo, que está procurando, cite a necessidade ou desejo que não é satisfeito daquele cliente. Nosso nome do produto ou serviço é o tipo do produto que cita os pontos fortes ou pontos de diferenciação. Então isso daí já dá uma dica para vocês de como construir essa declaração de posicionamento. Então o que é interessante a gente... o que é legal ficar nessa parte de posicionamento? O mapa de posicionamento é super importante para você perceber em que momento, no momento atual, na verdade, onde a sua marca está em relação aos seus concorrentes. É interessante saber quais são os pontos de paridade e pontos de diferenciação, justamente para você saber onde que você vai encaixar nesse mapa a sua marca, e também trazer essa declaração como a finalização dessa ferramenta. Então, o que seria o passo a passo ideal de todo o processo do desenvolvimento do modelo STP? Você primeiro vê qual é a segmentação, escolher lá quais segmentações você vai usar. Depois disso, você apontar ali para qual é o miolinho que você vai usar da segmentação, pensando aí todas as interseções que existem entre os grupos que você dividiu, da forma que você dividiu. Por fim, desenvolver o seu posicionamento. E aí, primeiro, dentro de posicionamento, pensar pontos de paridade, pontos de diferenciação, para depois de elaborar o mapa de posicionamento e encaixar ali a sua empresa onde que ela está frente aos concorrentes, e, por fim, fazer essa declaração do posicionamento da empresa que vocês estão analisando. Tá? Então, assim, vale a pena vocês reverem essa aula, inclusive, quando vocês forem aplicar o modelo STP ao projeto de vocês. Alguma dúvida, gente? Por enquanto? Podemos ir para a parte prática? Então, olha só. Lá no portal eu já liberei a aula para vocês. Vou só conferir se está tudo certo. Tem uma atividade para vocês fazerem, que é para vocês desenvolverem, escolherem uma das empresas que eu coloquei lá, são 4 possibilidades, e desenvolver um modelo STP para uma dessas empresas. Então, buscar, primeiro, detalhar a segmentação, né, ver quais são os tipos de segmentação que vocês vão usar para determinar o público-alvo, determinar efetivamente qual é o público-alvo e, no final das contas, fazer esse mapa de posicionamento. Então, aqui, mão na massa, em grupo.
Então, para vocês fazerem a análise dessas empresas. Cada grupo escolhe uma, não tem problema, não precisa ser individual, pode ser em grupo. E aí a gente volta mais tarde para discutir o exercício. Beleza? 11 horas a gente retorna. Tem 10 minutinhos de intervalo para vocês respirarem aí. E aí 1 hora para vocês fazerem. E aí daqui a 1h10 a gente volta às 11. Combinado? Sim. Beleza, gente. Já é, prof. Então até às 11. Bom trabalho.